Olá, o Sim Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: crescem os casos de dengue em Linhares. Câmara de Vereadores vota as contas do ex-prefeito Guerino Zanon. Uma entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros na região, o Coronel Herbert. Confira hoje a nossa coluna Agronegócio com Franco Fiorotti. E no esporte, os destaques de Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Câmara de Linhares votou nesta quarta-feira as contas do ex-prefeito e atual deputado estadual Guerino Zanon, relativas ao ano de 2011. 4 dos 13 vereadores que compõem o Legislativo não compareceram à votação. Mesmo assim, os 9 parlamentares que estiveram presentes votaram por unanimidade pela reprovação das contas do ex-prefeito. 9 dos 13 vereadores que compõem a Câmara compareceram para votar as contas do ex-prefeito Guerino Zanon. A sessão aconteceu cerca de 12 horas depois do agora deputado apresentar sua defesa. Os vereadores Amantino Pereira Paiva, Fabrício Lopes, José Cardia e Joel Celestrini não compareceram à sessão extraordinária de votação das contas. Aliados de Guerino Zanon, os 4 parlamentares tentaram, sem sucesso, adiar a votação. Para o presidente da Câmara, o Legislativo Municipal cumpriu seu dever. A Câmara cumpre o seu papel no que diz no artigo 37 da Constituição Federal, que cabe ao Legislativo Municipal fazer o julgamento das contas do prefeito municipal. A decisão da Câmara tira, pelo menos por enquanto, os direitos de Zanon de disputar a Prefeitura de Linhares em 2016. A defesa do ex-prefeito disse que a decisão dos vereadores foi totalmente política. Estritamente político, não tenho dúvida, principalmente pelo que aconteceu hoje. Marcasse a pauta para amanhã às 10 horas, quando não tem vereadores presentes. E diga-se, chegou um parecer do Tribunal de Contas muito claro, dizendo que existem erros materiais que os vereadores já tinham apontado aqui e que eles negavam que fosse entregue aos vereadores essas solicitações. E o Tribunal de Contas disse: não existe mais parecer prévio a julgamento. Tem que ficar muito entendido, o que vai a julgamento amanhã não é um processo da Câmara, como eles querem fazer entender. O que vai a julgamento é um parecer prévio do tribunal, que o tribunal suspendeu na data de hoje. Então, não existe o que ser votado. Consultado por nossa reportagem, esse especialista disse que a decisão pode ser revogada. Obviamente que ele vai discutir isso melhor com o corpo jurídico dele, com os advogados dele. Mas, como eu disse, assim, resta para ele agora mandados de segurança, vários remédios constitucionais que são dispostos na Constituição Federal, restam as ações judiciais de processo de conhecimento, dependendo da situação, até mesmo na via administrativa, ou seja, extrajudicial, para tentar reverter essa própria decisão da Câmara. O Tribunal de Contas também pode ser parte legítima para poder discutir o fato, discutir o ponto em que essas contas ainda não foram definitivamente revistas para que eles possam colocar elas em julgamento. Então, são várias realmente as medidas. Eu acho que a gente ainda está só num dos capítulos desse livro que vai ser bem grande. O advogado ainda afirma que a Câmara, apesar de ter autonomia para julgar as contas do ex-prefeito, é a Justiça quem dá a palavra final sobre a possibilidade de Zanon ser impedido de se candidatar nas próximas eleições. Tudo isso agora também vai depender de como a Justiça Eleitoral vai receber essa rejeição de contas. Via de regra, isso pode acontecer por até 8 anos, ou o juiz eleitoral também vai depender dele de quais efeitos ele vai atribuir a essa decisão caso ela ocorra. Se vai ser com efeito que a gente chama juridicamente de ex nunc ou ex tunc, ou seja, se vai ser retroativo ou não, se vai valer a partir dessa data ou se vai ser retroativo à data em que essas contas foram prestadas. De acordo com o regimento interno da Câmara de Linhares, após a aprovação desta quarta-feira, o resultado da votação das contas do ex-prefeito será encaminhada para a Comissão de Finanças. Após redigir o relatório final, o processo será levado ao Ministério Público Estadual.
Em nota, o deputado estadual Guerino Zanon disse que confia na decisão final do Tribunal de Contas do Estado. O ex-prefeito de Linhares argumentou que é inadmissível que qualquer administrador que tenha pareceres favoráveis às contas seja objeto de tanta discussão. Zanon finaliza dizendo que tanto ele quanto a população linharense sabem que os vereadores fizeram o que tinham que ser feito, mesmo no arrepio da lei. Bem, antes de a votação começar, a movimentação foi grande nas imediações da sede da Câmara Municipal de Linhares. Policiais militares e guardas municipais montaram um esquema de segurança para impedir tumulto. Apesar da sessão extraordinária de votação das contas do ex-prefeito Guerino Zanon ter acontecido às 10 horas da manhã, os linharenses compareceram em peso. Populares, secretários municipais, funcionários públicos e jornalistas estiveram na Câmara para acompanhar a votação. Durante a sessão, a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, reforçaram a segurança nos arredores da sede da Câmara para evitar tumulto. A decisão, que mexe com o cenário político da cidade, chamou a atenção da população linharense nesta quarta-feira. E hoje é dia da nossa coluna Agronegócio com Franco Fiorotti. É com você, Franco. A atividade do mamão no Espírito Santo tem uma grande relevância. Foi esse produto que, no início dos anos 2000, colocou o estado no cenário internacional, com as exportações de uma fruta com alta qualidade ganhando o mundo. Hoje, para se ter uma ideia, cerca de 60% a 70% do mamão que é consumido pelos europeus é daqui do estado. E para essa consolidação do mercado, a qualidade do alimento tem sido essencial para garantir as exportações constantes. É preciso integração entre os atores do setor para manter os bons índices de embarques e os resultados positivos na economia estadual. E com o objetivo de incentivar a adoção de boas práticas agrícolas nesse cultivo do mamão, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Abrapex, que fica sediada aqui em Linhares, lançou nesse mês de abril a 3ª edição do Prêmio Produtor do Ano. A entidade coordena essa premiação, avaliando a qualidade da fruta e os procedimentos adotados pelos agricultores para a obtenção de um mamão com qualidade e segurança para o consumidor. O processo de avaliação consiste em 2 etapas. Na primeira, as frutas produzidas pelos agricultores serão avaliadas nos quesitos de padronização, aparência do fruto, fitossanidade e teor de BRICS. Esse último é o teor de açúcar da fruta, que é medido através de um aparelho específico. Já na segunda etapa, os 5 produtores mais bem avaliados receberão visitas em suas propriedades para serem avaliados no processo de produção do mamão. Os participantes do concurso têm a data limite para se inscrever até o dia 10 de maio. A cerimônia de premiação está prevista para o mês de agosto. Os 5 primeiros lugares ganharão um prêmio em dinheiro e também um troféu, sendo que o vencedor levará R$2.000. O regulamento completo pode ser acessado no site da entidade, que é o www.brapex.net. Além de incentivar os produtores a adotarem técnicas adequadas na lavoura, essa ação tem o objetivo de valorizar todo o setor produtivo e também exportador, que seguem padrões rigorosos exigidos pelos mercados consumidores e produzem uma fruta de qualidade e segura. Nós, consumidores, também precisamos reconhecer esse trabalho diário que é feito pelos produtores, que é referência, e ainda estimular ainda mais esse segmento. Obrigado, Franco, pelas informações. Até a próxima quarta-feira. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será de sol entre poucas nuvens, não chove. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 33 graus. Colatina, variação entre 19 e 31. São Mateus, mínima de 19, máxima 33. Já em Vitória, mínima de 20, máxima 32 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, aumentam os casos de dengue aqui em Linhares. Nós já voltamos. Os casos de dengue em todo o Brasil cresceram 240% neste início de ano. A região sudeste lidera o aumento no índice de novos casos. Em Linhares, o bairro Interlagos é o primeiro no ranking. Apesar de preocupante, a situação está sob controle, é o que afirma a Prefeitura Municipal.
A dengue registrou um avanço recorde nos últimos dias em todo o Brasil. A região sudeste é a que mais tem sofrido com a epidemia do mosquito Aedes aegypti. Só neste primeiro trimestre, no Espírito Santo, foram registrados mais de 3.000 notificações da doença, segundo a Secretaria de Saúde. Linhares é um dos municípios do estado com maior número de casos de dengue. Só este ano foram registrados 255 casos da doença aqui na cidade. Canivete, Centro e aqui no Interlagos são os bairros com maior número de pessoas infectadas com a doença. Com o aumento dos focos do mosquito, os moradores precisam ficar atentos a qualquer recipiente que possa acumular água. A Dona Marina é um exemplo de pessoas que buscam se prevenir para evitar contrair a doença. Eu planto terra, eu boto a terra para poder não coisar isso. É 24 horas olhando, né, para ver se combate a dengue não acumula dentro de casa, né, e prevenir as doenças. O Centro de Controle de Zoonoses de Linhares vem realizando vistorias e mutirões nos bairros em que a incidência é maior. O objetivo é evitar que haja uma epidemia na cidade. Os indicadores epidemiológicos têm mostrado o aumento de casos. No mês de abril nós vamos realizar um novo mutirão na região do Canivete, devido já a uma situação de caso novo ali no bairro Vila Isabel. E além disso há todo o trabalho também de orientação, de palestras que são realizadas em empresas, escolas, visando exatamente manter a população conscientizada para esse problema recorrente que é a dengue. A Prefeitura diz que conta com a ajuda da população para manter os índices dentro da normalidade. O importante é cada morador ele ter essa preocupação de pelo menos uma vez por semana ele mesmo vistoriar o seu quintal, o seu imóvel, para verificar se há algum local que está oferecendo possibilidade de proliferar o mosquito. Outra dica do diretor do Centro de Controle Ambiental e de Saúde é que, ao encontrar um foco do Aedes aegypti, o morador deve descartar a água acumulada e também o recipiente para impedir o desenvolvimento da larva. Moradores da comunidade de Bagueira, distante cerca de 20 quilômetros do centro de Linhares, reclamam das condições em que se encontra a rede de energia elétrica da região. Os fios de alta tensão estão entrelaçados aos galhos de árvores e o medo dos moradores é que, por causa de uma descarga elétrica, algum morador da região fique ferido. As imagens foram enviadas pelo presidente da Associação de Bagueira, Antônio Elmer, que se disse cansado de pedir providências à Excelsa. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com a empresa para falar sobre o assunto. Vamos conferir agora a cotação do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 417 a saca. Arábica 7, R$ 305. Conilon tipo 7, R$ 280 a saca. Instaladas pelo governo do estado em parceria com os prefeitos dos municípios do Espírito Santo, as câmeras de vídeo monitoramento têm desempenhado o papel de contribuir para a diminuição da criminalidade. Aqui em Linhares são 80 câmeras instaladas. Em Vitória, na capital, são quase 200 equipamentos, o que, segundo o setor de segurança do município, tem feito diminuir principalmente o índice de furtos. Cidade vigiada, 24 horas por dia. Em toda a sua extensão, Vitória tem 162 câmeras de vídeo monitoramento. Esse número ainda pode passar de 200 com a instalação de mais 45 máquinas. Para o secretário de Segurança da capital, monitorar a cidade em tempo real diminui os índices de criminalidade. Nós temos percebido em Vitória, estatisticamente, a redução, principalmente dos crimes contra o patrimônio e, mais recentemente, de crimes contra a vida. É uma redução de todos os delitos de maneira geral. Então, realmente, o saldo é muito positivo para a segurança do município, a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. E você se sente protegido sabendo que tem uma câmera ali vigiando? Sim. Você acha que evita assalto? Evitar não evita, mas inibe, né? Por essas e outras, o investimento em vigilância digital vem de todos os lados. O governo do estado paga por 80 câmeras instaladas em Vitória. Outras 20 ainda estão previstas no convênio com a prefeitura. Só que 11 das que já existem estão paradas, simplesmente não funcionam. Essa empresa que instala as câmeras do olho digital, ela tem um prazo
para fazer os reparos. E as que o próprio município tem, nós temos um contrato que também prevê a recuperação dessas, dependendo do tipo de problema, o que pode demorar mais ou menos tempo. Em Cariacica, um problema parecido. Das 100 câmeras cedidas pelo programa Olho Digital da Secretaria de Estado de Segurança Pública, apenas 57 estão instaladas. 3 ficam em Itacibá, bairro tradicional de Cariacica, onde a segurança trazida pelo vídeo monitoramento é questionada. A pessoa é assaltada, demora trocentos tempo para aparecer um policial para socorrer. Me fala, que segurança nessa câmera? Segurança teria sim. Ocorreu um incidente, um fato, sei lá o que for, e o socorro vem de imediato. Você não confia, então, nesse... Em momento algum. A central de vídeo monitoramento existe e Cariacica pagou mais de R$600 mil por ela. O salão de beleza da Rose é em Itacibá. Fica em uma rua atrás da praça, onde uma das câmeras está instalada. E ela não se sente protegida. No estabelecimento tem mais 4 instaladas por conta própria para afastar os assaltantes. Eu decidi colocar porque eu trabalho sozinha, né? E assim, uma forma de inibir a criminalidade, né? Eu sei que não pode evitar, mas assim, a gente pelo menos fica mais atento, né? Tem possibilidade de ver quem está lá fora tocando o interfone, tem como pedir informação à pessoa, para que ela está aqui, para que ela veio. Quem mora em Itacibá conta que a violência aumentou muito do final do ano passado para cá. Para não ficarem ainda mais reféns da criminalidade, os moradores e os comerciantes criaram sua própria rede de monitoramento. Além de instalarem câmeras, usam o celular para se protegerem. O jeito foi criar um grupo de troca de mensagens, onde eles comunicam ocorrências, alertam contra assaltos e outros perigos. Existe esse grupo, né? E assim, as pessoas vão passando para outra. Existem pessoas suspeitas no bairro, vamos tomar cuidado, elas estão vestidas dessa forma. Então, assim, os próprios comerciantes já ficam assim, já atentos a essa situação. Agora é hora de falar de esportes. Vamos a este assunto com o nosso cronista, Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, o assunto é Linhares no Capixabão de Futebol 2015. O Linhares entra em campo daqui a pouquinho, às 8h15 da noite, logo mais às 8h15 da noite, para enfrentar a Desportiva no estádio Engenheiro Araripe. A arbitragem vai ser de Geanderson Godoy, dos quadros da CBF. O jogo é decisão para as duas equipes, principalmente para o Linhares Futebol Clube, que se vencer, entra de vez na luta para chegar de novo à final da competição. Acima de tudo, o importante é que o Linhares, no mínimo, não perca esta partida, porque tem confronto direto com os seus adversários na briga pela classificação. Antes de viajar, o técnico Aridelson Bianchi deixou o time do Linhares escalado. Daqui a pouquinho em campo, então, Gustavo no gol, Cássio, Márcio, Wagner e Murilo, este na ala esquerda. No meio de campo, Alemão, Caio, Adriano e Wilker. Mais avançados, Zé Augusto, ou Gugu, ou Suel e Paulinho Pimentel. A Desportiva também já está escalada pelo técnico Mauro Soares, com Paulo Henrique no gol, o Thiago improvisado na ala direita, Tony, Heron e Maxwell, Ivan, Marcos Alagoano, Bruno e Tatá, Ramon e Erivelton. É bom lembrar também que temos outros jogos neste mesmo horário, 8h15 da noite. O Real Noroeste tem que se recuperar na competição, vem de uma derrota para o Linhares em casa, recebe o Rio Branco, virtualmente já classificado o Rio Branco. E o Itapemirim recebe o Estrela. É bom lembrar que o Itapemirim é adversário do Linhares no próximo sábado, aqui no Campo do América, às 3 da tarde. E que hoje, ao longo de todo o dia, problemas no trânsito lá em Vitória Capital, em virtude da manifestação de sindicatos que lutam contra a terceirização prometida pelo governo do estado para diversos serviços. Esperamos que o Linhares tenha ido mais cedo, tenha pego ali aquele caminho do contorno, porque senão a situação pode ter ficado difícil. Vamos aguardar o Linhares tranquilo para entrar em campo para este jogo
contra a Desportiva. E amanhã, é claro, vamos fazer o balanço aqui, Cláudia, com você. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouco, depois do intervalo, uma entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui na região. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Sim Notícias, recebendo hoje o Coronel Herbert, comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, aqui da região norte, atende a 16 municípios, uma demanda grande, hein, Coronel? Bem grande, né? Intensa, né? Municípios para a gente tomar conta. Pois é, e o Corpo de Bombeiros tem um trabalho intenso aqui em Linhares, com certeza abarca essa maior demanda, né, de ocorrências na região. Agora, a maior demanda é no trânsito hoje, Coronel? Sem dúvida alguma. O trânsito ele consome 80% das atividades do Corpo de Bombeiro aqui em toda a nossa região. Pois é, são saídas intermináveis, né, do batalhão? São. A gente tem um volume bem expressivo de ocorrências. Linhares está sempre, nas estatísticas do Corpo de Bombeiros, Linhares sempre está entre o primeiro ou segundo município com o maior volume de ocorrência de todo o estado. Quando se fala de trânsito, a gente não pode deixar de mencionar a BR-101, que hoje é uma via que nos leva a muitos lugares, mas traz muitos problemas também, né? Mas assim, em termos de volume de acidente, a BR-101 ela se caracteriza mais pela gravidade, porque na verdade, vamos supor, se de todas as ocorrências de acidente de trânsito que nós atendemos, apenas uns 10 ou 15% é a BR, o restante é bairro. Agora, a questão da BR é exatamente a gravidade, que às vezes é maior, né? Exatamente. Ocorre pouco, mas com a gravidade maior. Mas, assim, de um modo geral, o nosso problema ainda está no comportamento do motorista da região. Dentro da cidade. Dentro da cidade, é do próprio linharense ou das pessoas que circulam por aqui ainda. Pois é, Linhares é uma cidade grande, né? Tem muitos cruzamentos aqui e aí é claro, né? Um motorista que não obedece ali aquela parada, pelo menos estratégica, as batidas são constantes, né? São esses cuidados mesmo, simples, né? O linharense ainda está se adaptando a essas mudanças, né? E essa questão de parar no cruzamento, né? Os cuidados com a rotatória, né? Principalmente as principais vítimas são os motociclistas, né? Pois é, foi bom o senhor tocar nesse assunto. Os bombeiros sempre falam isso, né? Que a maior quantidade de vítimas são realmente os motociclistas e às vezes um simples acidente, o ferimento pode ser muito grave, né? Não, os motociclistas de modo geral sempre se machucam. O que eles precisam entender é que, estando ou não com a razão, eles vão se machucar. Esse é que é o problema. O bom é evitar, né? Se precaver. Ele tem que tomar esse cuidado porque ele não pode se preocupar com o fato apenas, o motociclista ele não pode se preocupar com o fato apenas de estar na sua posição correta. Porque ele pode estar na sua posição correta, mas o carro na posição errada, além de estar na posição errada, pode deixar ele paralítico, paraplégico, então não vale a pena. É melhor sempre, se nós que dirigimos os veículos normais, já temos medo de acidente, né? Os motociclistas, que a gente tem aquela certa segurança do carro, né? O motociclista que não tem segurança nenhuma, ele precisava de ser um pouco mais preocupado com isso. Agora, Coronel, o condutor ele tem que se preocupar com isso também, porque às vezes você pode imaginar, bom, eu estou numa via que me dá preferência, mas isso também não quer dizer que eu vou passar 1000 por hora em qualquer cruzamento, né? Pois essa é a questão, né? Estando ou não na preferência, é bem importante quando passar no cruzamento já passar precavido para alguma eventualidade, né? Porque isso pode acontecer. Uma pessoa pode se distrair, passar direto, então aquela atitude preventiva ela é a mais indicada. Pois é, o Corpo de Bombeiros hoje funciona ali no centro da cidade, né? As equipes hoje, equipamentos têm sido suficientes para atender a demanda de Linhares especificamente? Olha, nós não atendemos só Linhares, né? Sim, claro. Então, Soretama, toda a região aqui. Nós temos um efetivo menor do que está previsto no nosso organograma, né? Então, a gente, de fato, para poder atender melhor, precisaria de completar esse efetivo para poder dar conta de maneira mais adequada de todas as demandas. Ao todo, o 2º Batalhão tem 16 municípios para atender, né, Coronel? Linhares é responsável por... A companhia aqui em Linhares é responsável por Linhares, Soretama e Rio Bananal. E a companhia de Nova Venécia é responsável pelos os outros 13. São muitos municípios. São muitos municípios, né? Toda a região noroeste do estado praticamente está na responsabilidade de Nova Venécia. Nesta região
que não é a nossa região aqui, essa segunda região que o senhor falou aí, que Nova Venécia, Nova Venécia. Os outros municípios. Qual município lá que tem assim, o maior número de ocorrências que o senhor se lembre? Olha, o que acontece é o seguinte, de fato, sempre um município onde o bombeiro está instalado, é comum ele atender mais do que nos outros, né? Talvez, às vezes, a gente não sabe os motivos, né? Quem sabe, talvez, a nossa demora para chegar num município muito longo é tão grande que, às vezes, a pessoa se acidenta, algum familiar, alguém pega, põe no carro e já socorre. Resolve por conta própria. Até a gente chegar lá, isso é lógico até. Claro. E até olhando do ponto de vista da vítima, é o mais, às vezes, é o mais apropriado. É óbvio que há todo esse perigo por trás do transporte, da imobilização, essas coisas todas. Mas, sem dúvida, Nova Venécia é o município que mais ali daquela região, é o município que mais tem ocorrência. Eu imagino. Bom, eu sou, inclusive, filho daquela região lá, sou de Boa Esperança, né? E a gente nota que de Nova Venécia, por exemplo, ao extremo norte, a montanha, a Mocurici, é uma distância muito grande. Não seria o caso também de instalar uma outra unidade ali naquela região, Barra de São Francisco? Sim. Está no nosso projeto, no plano de expansão do Corpo de Bombeiro, nós temos a intenção de trabalhar nesses municípios com uma demanda menor, com unidades destacadas, com um grupo um pouco menor, mas com o equipamento e a quantidade de gente suficiente para atender as demandas daquela região ali, que tem um volume menor de ocorrências. Bom, não é novidade que aqui em Linhares, a cidade de Linhares, o município é o que abarca toda a maior parte das ocorrências aqui no município. E como eu disse, o batalhão hoje está situado no centro da cidade. Tem algum projeto para tirar de lá? Ou dificulta para vocês a mobilidade ali, coronel, ao atender uma ocorrência? Seria melhor estar próximo à BR, por exemplo? Sim. A gente tem plano, já estamos já há alguns anos em fase de negociação junto com a prefeitura, no sentido dela conseguir um terreno para a gente mais próximo da rodovia. Isso já está bem adiantado, tá? Isso já tem área já que a gente já viu, mas está em fase assim, de discussão com os proprietários, mas assim, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. No futuro isso vai acontecer, não vai, tem jeito. Vai. Mas assim, embora a gente precise de ir para a pista, nós temos uma demanda muito grande para o lado do bairro de Interlagos, né? Então, a nossa intenção é ainda pelo menos manter pelo menos uma viatura de resgate ali no centro, porque provavelmente ali naquela região do centro a gente não vai ter espaço. A gente vai ter que vir para essa região aqui do shopping, mais para cá para o lado do Canivete. Verdade. Então você entenda, se a gente tem 60% das nossas ocorrências no Interlagos, a gente vai demorar mais para chegar no Interlagos, porque agora a gente veio para cá. Então a gente deve manter uma viatura de resgate lá, mas sem dúvida alguma trazer o restante da unidade mais para a região aqui do Canivete. Imagina, é uma cidade que cresce muito a passos largos aí, né? Cada dia chega uma nova indústria e as coisas vão acontecendo de maneira muito rápida, o trânsito mais intenso, fervilhando ali todo dia, né? Principalmente nesses horários de pico, agora final de tarde ou também no início da manhã. Quero agradecer muito a presença do senhor, viu? Coronel Herbert, comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, aqui de toda a região norte. Obrigado pela presença, coronel. Foi um prazer, estamos sempre às ordens. Tá, joia. Gente, esta edição do SINotícias está terminando, mas claro, você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para você mandar a sugestão de reportagem aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse a esta entrevista, as nossas reportagens também nas redes sociais ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. SINotícias, Linhares se vê aqui.